Você fica bem informado no que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Sete horas, 2 minutos, 7:02. Muito bom dia. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro, ano de 2024. Vamos juntos? De agora até logo mais às 8 horas, com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrevne Ferreira, moderação Marcos Brito. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção, e ainda Lamartine Locações, e em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos juntos! Para iniciarmos muito bem, a gente traz o nosso InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Segunda-feira, 23 de setembro de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, alertam que há informações falsas circulando nas redes sociais de que o comprovante de votação valeria como prova de vida aos beneficiários do INSS. A eleição é organizada e executada pela Justiça Eleitoral e é mentira que exista um acordo com o INSS ou com qualquer outro órgão para estender a presença do eleitor e da eleitora nas urnas para qualquer efeito que não seja o exercício do direito fundamental de votar, publicou o TSE. Nas postagens está sendo dito aos aposentados que forem às urnas, abre aspas, o voto servirá de prova de vida junto ao INSS, fato que infelizmente não está sendo divulgado pela imprensa, fecha aspas. Tal informação é falsa. A fake news ainda mencionou uma portaria de 2022, quando foi instituído o cruzamento de dados como comprovação de vida. De fato, há o cruzamento de dados com esse objetivo, mas o voto ainda não é um deles. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias. Continue ligado aqui no nosso InfoNews. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 20 a 50%. Goiânia, em Goiás, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 38 graus. A umidade do ar vai de 20 a 50%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte para você nesta segunda-feira, 23 de setembro de 2024.
E o Grêmio recebeu o Flamengo ontem em Porto Alegre pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo do tricolor era vencer para se manter longe da zona de rebaixamento, enquanto o Flamengo não queria se afastar dos líderes. Quem acabou levando ao melhor foi o Grêmio, o tricolor gaúcho que venceu por 3-2. Cristaldo, Bratuait e Diego Costa marcaram. Matheus Gonçalves e Felipe Tereza descontaram. Com a vitória, o Grêmio chegou aos 31 pontos, ocupando agora a 12ª colocação. O tricolor tem 2 jogos a menos que os principais adversários do Brasileirão neste momento. Já o Flamengo permanece com 45 pontos e na 4ª colocação da competição. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte para você nessa segundona, hein? Fique ligado! Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Uma parceria entre a Universidade Federal do Pará e a Norte Energia resultou na construção do primeiro barco elétrico e sustentável da Amazônia. O Poraquê, como foi denominada a embarcação em alusão a um peixe elétrico típico da região, é movido a energia solar e possui autonomia de até 8 horas. Segundo a gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Norte Energia, Andréia Antloga, o barco evita a emissão de cerca de 125 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera anualmente. Por meio da iniciativa, a ideia é revolucionar o transporte fluvial na Amazônia com a redução da emissão de gases do efeito estufa. Esse projeto ele fala muito com a COP30, porque você está mudando a matriz energética para uma matriz energética renovável, sustentável, que é o que é a intenção da COP30, né? A gente está muito orgulhoso do que a gente conquistou. O sistema inteligente multimodal da Amazônia, que engloba o barco, também inclui 2 ônibus elétricos. Entre os motivos de o projeto ter sido lançado na Amazônia está o fato de os barcos serem o principal meio de transporte da população que vive na região. O Poraquê é movido a energia solar fotovoltaica e utiliza 2 motores elétricos, cada um de 12 kW. Além disso, conta com 3 conjuntos de baterias com capacidade para armazenar 47 kW e 22 placas fotovoltaicas instaladas na cobertura do barco. A embarcação tem 12 metros de comprimento e 6 metros de largura. Reportagem Marquesan Araújo. O setor de infraestrutura, sobretudo de transportes, está preocupado com a regulamentação da reforma tributária. Os projetos de lei complementares que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado ainda têm pontos que precisam ser debatidos para que não haja prejuízos. Especialistas de diversos setores se reuniram em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para debater sobre a importância de aprimorar os textos para garantir segurança jurídica nos contratos e diminuir as distorções. Entre os pontos de atenção, segundo os especialistas presentes no encontro, estão o risco de cumulatividade de tributos, o aumento de alíquotas em setores estratégicos e incertezas sobre a sustentabilidade de concessões ao setor privado. Entre outros pontos levantados também estão a concorrência desleal, já que atualmente o transporte internacional de cargas é isento de PIS, COFINS e ICMS, tanto para exportação quanto para importação. Mas o PLP 68 de 2024 propõe tributar as empresas brasileiras que contratarem transportadores nacionais, mudança que, segundo a consultora tributária Alessandra Brandão, que representou a Confederação Nacional dos Transportes no encontro, contraria o princípio da reforma, que é desonerar as exportações. Outro ponto de preocupação está no transporte de passageiros e a necessidade de manter as alíquotas reduzidas, já que esses segmentos operam com regimes de taxas diferenciadas e são serviços públicos essenciais. Também foram citados pontos como o reequilíbrio de contratos e segurança jurídica, que estão entre as maiores preocupações dos empresários. Outras audiências ainda serão realizadas pelo grupo de trabalho da CAI. Os senadores Alci Lucas, do PL-DF, devem entregar um relatório com sugestões de alterações ao senador Eduardo Braga, no mês de outubro. Reportagem Liga Branca. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um dos presos em flagrante na 7ª fase da Operação 404 do Ministério da Justiça e Segurança Pública
realizada na quinta-feira, dia 19, em todo o país e também na Argentina, é um ex-servidor público estadual contratado, morador de Juiz de Fora, zona da Mata Mineira. O suspeito de 31 anos foi encontrado em uma casa no bairro Santa Rita, disponibilizando links piratas para acessos a canais fechados de televisão. Segundo a Polícia Civil, ele tinha mais de 2.000 assinaturas ativas em aplicativos de streaming ilegais e mais de 4.000 clientes no Brasil. Na casa dele, foram localizados vários painéis de comercialização desses streamings, além de celulares e notebooks com preços que variam de 10 a 30 mil reais. Também foram apreendidos 2 veículos, sendo que um deles no valor de 300 mil reais pagos por Pix, ou seja, a renda dele é totalmente incompatível com o salário de servidor, explicou a delegada-chefe da Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor, em Belo Horizonte, Cristiana Angelina. Ainda conforme a polícia, o homem ganhava cerca de 200 mil reais por mês, vendendo assinaturas por links, cada uma no valor de 35 a 40 reais mensais. A operação contra a pirataria acontecida na quinta prendeu 6 pessoas e tirou do ar mais de 600 sites e 14 apps. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 60% a 100%. Axixá, no Maranhão, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima de 24 e a máxima é de 34 graus. A umidade relativa do ar vai de 40% a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Informação Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o São Paulo mostrou evidentes fragilidades neste domingo, abusou dos erros na defesa, foi dominado na maior parte do jogo e perdeu de virada para o Internacional no Morumbis por 3-1. Com reservas e pensando na Libertadores, o time tricolor jogou apenas os 15 minutos iniciais do duelo da 27ª rodada do Brasileirão. Depois parou, levou 3 gols do rival gaúcho e terminou o duelo derrotado e cobrado pelos torcedores. O São Paulo não perdeu posições na rodada, pelo menos isso, né? Continua na 5ª posição com 44 pontos, mas vê os rivais como o próprio Inter encostarem. O pensamento por alguns dias deixará de ser o Brasileirão. Os São Paulinos têm a cabeça no duelo decisivo contra o Botafogo pela Copa Libertadores depois de amanhã no Morumbis. É quarta-feira, gritaram os São Paulinos ao final da partida de ontem, numa espécie de cobrança e apoio. O Inter alcançou 6 rodadas sem ser derrotado no Brasileirão e consolidou a sua reação na competição, iniciada com a chegada de Roger Machado. São 41 pontos para o time gaúcho, que se fortalece na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Está apenas a 1 do Bahia, que abre o grupo dos 6 primeiros colocados. Eu volto já já com mais esporte aqui para você nessa segundona. Aqui, Kleber Salles, no nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo.
7h16, 7h16, vamos para o tempo e a temperatura na nossa capital Natal no dia de hoje. Nesta segunda-feira, sol o dia todo, muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 64 e a máxima 89%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus. E atenção para a tábua de marés. Hoje, segunda-feira, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h10. E o pôr do sol será às 17h16. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi a 1h13. E a seguinte baixa-mar será às 13h55. A primeira pré-mar será logo mais daqui a pouco às 7h58. E a seguinte pré-mar às 20h23. O nível da água está subindo neste momento. A pré-mar será dentro de 2h49. Teremos 12h07 de sol. O trânsito solar é às 11h12. É o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos com mais notícias. Guarda Municipal reforça a fiscalização no Morro do Careca após decreto de emergência em Natal. Após o decreto de situação de emergência, em virtude do avanço da maré, a Guarda Municipal de Natal reforçou a fiscalização na área do Morro do Careca, onde é proibido o acesso de pessoas. Em paralelo, secretarias do município estão analisando alternativas temporárias para conter a erosão costeira. A solução definitiva será a execução da engorda da Praia de Ponta Negra, segundo a coordenadora da Defesa Civil Municipal, Fernanda Jucá. A gente está tentando tornar medidas protetivas, seja para diminuir um pouco a energia da onda quando ela chega perto da falésia, para mitigar o impacto direto do morro e no muro, mas principalmente para evitar de que as pessoas possam estar por perto. Porque não tem nada que a gente coloque ali e que vai resolver, já que tudo o mar vai puxando com o tempo. Então, realmente, a única solução é engorda, disse a coordenadora da Defesa Civil de Natal. Cães que viviam em condições de abandono e maus tratos são resgatados em Natal. Policiais civis resgataram, na última sexta-feira, 6 cães que estavam vivendo em situação de abandono em uma residência localizada no bairro de Candelária, na zona sul de Natal. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a equipe policial foi acionada após uma denúncia na qual citou que no lugar existiam cerca de 15 a 20 animais em situação de maus tratos. Porém, quando chegaram ao local, que estava em condições totalmente insalubres, foram encontrados apenas 6 cães. Segundo os responsáveis pelo imóvel, eles já vinham doando os animais desde que passaram a perceber que não possuíam mais condições de mantê-los no local. O Instituto Técnico Científico de Polícia, ITEP, foi acionado ao local para os procedimentos cabíveis. O casal responsável foi encaminhado à delegacia para esclarecer necessários. A ação foi realizada por agentes da Delegacia Especializada de Defesa ao Meio Ambiente e Assistência ao Turista. Os cães ficarão sob cuidados da Associação de Proteção aos Animais, ASPAN. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia, que é o 181. Vamos com mais informações, trazer o nosso InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O WhatsApp passou a organizar seus canais por categorias temáticas. São 7 categorias:
pessoas, organizações, estilo de vida, esportes, entretenimento, negócios e notícias e informação. Segundo a empresa, o objetivo é facilitar a navegação e o acesso dos usuários a temas de interesse. A nova função está disponibilizada de forma intuitiva na guia de atualizações. Ao selecionar e explorar, uma pequena aba abaixo do campo surge com a relação das categorias. Uma vez selecionado o tema, o usuário tem fácil acesso aos principais canais. De acordo com o WhatsApp, o Hub é utilizado por 500 milhões de pessoas mensalmente. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais informações. Continue ligado aqui no nosso InfoNews desta segunda-feira. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Belém, no Pará, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 36 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. Rio Branco, no Acre, tem sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima é de 23 e máxima é de 36 graus. A umidade do ar é de 50% a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Informação Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Bom, se o Botafogo não dá brecha, o Palmeiras também tem feito sua parte. Ambos descolaram dos demais e dão sinais de que serão os principais candidatos ao título brasileiro. Ontem, o time paulista, que busca o tri consecutivo do Brasileirão, conquistou mais 3 pontos ao derrotar o Vasco por 1-0 em um equilibrado duelo no Mané Garrincha, em Brasília. São 53 pontos para o Palmeiras, que se mantém em segundo e está a 3 do líder Botafogo. A sequência invicta foi ampliada agora para 6 partidas, 5 vitórias e 1 empate. Nessa semana vai descansar, já que está fora das Copas e volta a jogar no próximo sábado. O adversário é o Atlético Mineiro, em jogo marcado para o Brinco de Ouro, estádio do Guarani, em Campinas. Ganhando e jogando bem, o vice-líder não fez uma de suas melhores apresentações, mas não deixa de comemorar bastante o triunfo que lhe mantém próximo do Botafogo e foi conquistado graças ao faro de gol de Flaco Lopes, argentino, que tem sido cada vez mais decisivo. Acostumado a decidir jogos, Estevão, machucado, fez falta à equipe paulista. O Vasco viu ruir sua série invicta de 6 partidas. Eram 3 vitórias e 3 empates até o revés de ontem. O time cruzmaltino tem 35 pontos e está em posição intermediária. A derrota atrapalha o planejamento, mas continua sendo possível vislumbrar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo, que volta já por aqui. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Mesmo com o adiamento de alguns projetos municipais para depois das eleições de outubro de 2024, há o registro de desenvolvimento de parcerias público-privadas, PPPs, e concessões no âmbito das cidades, com licitações sendo publicadas e contratos sendo assinados. Esta movimentação consta no iRadar PPP, que apresentou nova alta de 0,50% depois de um forte salto notado no segundo trimestre de 2024. De acordo com esse panorama, o estoque de investimento alcançou o patamar de 1,7 trilhão de reais. Em julho deste ano, foram identificadas 40 novas iniciativas, além de 9 projetos que alcançaram a fase de consulta pública e 36 licitações públicas. A maioria deles é voltada para projetos de iluminação pública, meio ambiente, rodovias, educação, eficiência energética e tecnologia.
Em meio a esse contexto, o Fórum Jurídico da Infraestrutura, realizado recentemente em São Paulo, trouxe alguns debates sobre pontos relacionados às PPPs no Brasil. Entre as temáticas abordadas estava a modelagem jurídica e o desenho de contratos, com o intuito de discutir sobre estratégias para garantir segurança e eficiência nesse tipo de projeto. Presente no encontro, o advogado especialista em infraestrutura e sócio fundador da Vernalha Pereira, Fernando Vernalha, destacou a percepção de risco do mercado e do setor privado em relação à atuação dos órgãos controladores, como o TCU, sobre os projetos de infraestrutura. Segundo ele, esse fator traz prejuízo à imparcialidade regulatória dos processos. Então, isso naturalmente cria um déficit de confiança dos investidores nas decisões regulatórias, porque as decisões regulatórias são instáveis, porque elas podem ser superadas por uma intervenção do controle, e isso tem ocorrido com uma certa frequência. Preciso reconhecer a importância do controle, mas um controle maximalista também gera externalidades negativas, e atualmente é reconhecido como um fator de risco pelos investidores de longo prazo. Ainda de acordo com o IRadar PPP, entre as iniciativas que merecem destaque no período estão as concessões florestais da Flona Bom Futuro, em desenvolvimento pelo governo federal, e da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, em consulta pública coordenada pelo governo estadual do Pará. Os dois projetos incorporam projeções com a exploração de créditos de carbono como elemento central para a viabilidade dos negócios. Reportagem Pesquisa da Marquesan Confederação Araújo. Nacional dos Municípios, a CNM, revela que em 64,7% dos municípios brasileiros faltam vacinas, especialmente os imunizantes voltados para as crianças. Segundo a CNM, o Ministério da Saúde é o responsável por comprar e distribuir todas as vacinas do calendário nacional de vacinação, enquanto os estados são incumbidos de prover as seringas e as agulhas. De acordo com o estudo, os municípios sinalizaram que a falta de vacinas ocorre há mais de um mês. Em algumas localidades, os imunizantes estão em falta há mais de 90 dias. A varicela foi apontada como a vacina que está mais desfalcada, não chegando a 1.210 estoques municipais. O imunizante é utilizado como reforço contra a catapora em crianças de 4 anos. Já a vacina contra a Covid-19 para crianças é a segunda mais desfalcada, em falta em 770 municípios, com uma média de 30 dias de atraso. A meningocócica C, responsável por proteger crianças contra a meningite, está em falta em 546 cidades, com uma média de 90 dias sem o imunizante. Outras doses também estão em falta, como a tetraviral, que combate sarampo, cachumba, varicela e rubéola, desfalcada em 447 municípios, hepatite A em 307 municípios, a DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, desfalcada em 288 cidades. Segundo o levantamento, o estado que possui a maior falta de vacinas nos municípios é Santa Catarina, onde 128 gestores municipais relataram esse cenário. Na sequência estão Pernambuco com 58 e Paraná com 155. A CNM enviou um ofício ao Ministério da Saúde cobrando providências para sanar a falta de vacinas nas cidades brasileiras. Reportagem Paloma Custódio. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Rock in Rio acabou ontem e policiais civis em ação conjunta com o Ministério Público apreenderam mais de 2 toneladas de produtos piratas com a marca do evento. 4 suspeitos foram detidos. A operação foi em continuidade ao que foi feito na primeira semana do evento. A apreensão foi feita no centro do Rio com base em informações de inteligência obtidas a partir das diligências da primeira semana do Rock in Rio. Foram apreendidos milhares de copos, camisas, chapéus e bonés ostentando a marca do festival. Segundo a polícia, o material apreendido seria distribuído para vendedores ambulantes revenderem ao longo do segundo fim de semana do evento. A operação conjunta ao longo do período do evento já apreendeu mais de 15 mil itens falsificados e prendeu mais de 10 suspeitos. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações aqui no nosso InfoNews. Continue ligado.
Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 33 graus. A umidade relativa do ar marca de 30% a 80%. Serra Negra, em São Paulo, comemora aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 35 graus. A umidade do ar vai de 20% a 70%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Informação Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Corinthians é mais uma vez campeão brasileiro no futebol feminino, viu? O time alvinegro venceu o São Paulo por 2-0 ontem diante de uma Neoquímica Arena quente e lotada. Esse é o 6º título do Corinthians, que se isola como o maior vencedor da competição. A festa alvinegra, entretanto, já estava muito bem encaminhada. O Clube do Parque São Jorge foi para o duelo de volta com boa vantagem, depois de ter triunfado na partida de ida por 3-1 em pleno Morumbis. Antes da bola rolar, a equipe tricolor precisava de pelo menos 2 gols para levar a partida para os pênaltis. Não deu, viu? Com o resultado, o Corinthians confirma sua soberania no Brasileirão Feminino, somando 6 títulos, sendo 5 consecutivos, primeiro em 2018, depois sequência de 2020, 2021, 2022, 23 e agora nesse ano de 2024. É o maior vencedor nacional da modalidade. Para o São Paulo seria uma conquista inédita. Mas quem levou a melhor, né, foram as corintianas, né? Parabéns aí ao time feminino do Corinthians, campeão brasileiro de 2024. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Forte abraço! Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Agora 7h35, 7h35, o Jornal Maricampo continua com todas as informações para você. Mas nesta manhã eu gostaria de falar do kit da construção. Gente, kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão, sempre traz novidades. Afinal de contas, o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades de materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana. Muitas variedades você pode aproveitar nessa semana no kit da construção. Inclusive com descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canindés, 1479. Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Quero também falar nesta manhã de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica.
Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo, sempre um mix de informações para você. A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 23, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 5. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Identificação de zonas de risco para desastres pode virar lei. As informações vêm à Agência do Rádio. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê que os municípios façam obrigatoriamente uma avaliação periódica de suas zonas de risco de deslizamento e alagamento. O objetivo do texto, de autoria do deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, é criar medidas de prevenção a desastres e de planejamento urbano para dar mais segurança à população e promover sustentabilidade ambiental. O texto também auxilia na restrição da concessão de novos alvarás para construção em áreas de alto risco e na realocação de moradores que moram nessas zonas. Nós queremos evitar que novos desastres, como os que aconteceram em Manaus, em São Paulo, em Recife e em outras partes do país, continuem acontecendo com a conivência dos municípios e do poder público em geral. E esse projeto pode resolver essa lacuna na legislação a nível federal. Pelo texto do projeto de lei, órgãos estaduais e federais de meio ambiente e de defesa civil deverão auxiliar os municípios a identificar e classificar as zonas de risco existentes em seu território a cada 5 anos, restringir a concessão de novos alvarás de construção em áreas classificadas como de alto risco, além de promover a realocação de moradores de áreas classificadas como de alto risco para locais seguros, garantindo o direito à moradia adequada. Para isso, deverá ser criado um cadastro nacional de zonas de risco. Os dados deverão ficar acessíveis aos órgãos de planejamento urbano e à população, com a localização geográfica das zonas de risco, a classificação do nível de risco e as medidas adotadas pelo município para a mitigação desses riscos. Para a implantação das medidas, os recursos deverão vir do orçamento dos próprios municípios, de fundos estaduais e federais de meio ambiente e defesa civil e ainda de programas internacionais de apoio à gestão ambiental e urbana. As sanções previstas no projeto para cidades que não cumprirem a futura lei serão suspensão de verbas federais destinadas à infraestrutura urbana e ambiental, além de multas, cuja arrecadação será revertida para fundos de mitigação de desastres naturais. O projeto deverá ser analisado em breve pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Reportagem Lívia Brás. O setor de infraestrutura, sobretudo de transportes, está preocupado com a regulamentação da reforma tributária. Os projetos de lei complementares que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado ainda têm pontos que precisam ser debatidos para que não haja prejuízos. Especialistas de diversos setores se reuniram em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para debater sobre a importância de aprimorar os textos para garantir segurança jurídica nos contratos e diminuir as distorções. Entre os pontos de atenção, segundo os especialistas presentes no encontro, estão o risco de cumulatividade de tributos, o aumento de alíquotas em setores estratégicos e incertezas sobre a sustentabilidade de concessões ao setor privado. Entre outros pontos levantados também estão a concorrência desleal, já que atualmente o transporte internacional de cargas é isento de PIS, COFINS e ICMS, tanto para exportação quanto para importação. Mas o PLP 68 de 2024 propõe tributar as empresas brasileiras que contratarem transportadores nacionais, mudança que, segundo a consultora tributária Alessandra Brandão, que representou a Confederação Nacional dos Transportes no encontro, contraria o princípio da reforma, que é desonerar as exportações.
Outro ponto de preocupação está no transporte de passageiros e a necessidade de manter as alíquotas reduzidas, já que esses segmentos operam com regimes de taxas diferenciadas e são serviços públicos essenciais. Também foram citados pontos como o reequilíbrio de contratos e segurança jurídica, que estão entre as maiores preocupações dos empresários. Outras audiências ainda serão realizadas pelo grupo de trabalho da CAI. Os senadores Alci Lucas, do PL-DF, devem entregar um relatório com sugestões de alterações ao senador Eduardo Braga, no mês de outubro. Reportagem Lívia Brás. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h42, 7h42, e agora está na hora de chamar ele, o nosso repórter Brasil News, o nosso jornal, ele, Paulo Isaías. Tá tudo prontinho para a primeira edição, Paulo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Tudo pronto. Vamos lá e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Uma parceria entre a Universidade Federal do Pará e a Norte Energia resultou na construção do primeiro barco elétrico e sustentável da Amazônia. O Poraquê, como foi denominada a embarcação em alusão a um peixe elétrico típico da região, é movido a energia solar e possui autonomia de até 8 horas. Segundo a gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Norte Energia, Andréia Antloga, o barco evita a emissão de cerca de 125 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera anualmente. Por meio da iniciativa, a ideia é revolucionar o transporte fluvial na Amazônia com a redução da emissão de gases do efeito estufa. Esse projeto ele fala muito com a COP30, porque você está mudando a matriz energética para uma matriz energética renovável, sustentável, que é o que é a intenção da COP30, né? A gente está muito orgulhoso do que a gente conquistou. O sistema inteligente multimodal da Amazônia, que engloba o barco, também inclui 2 ônibus elétricos. Entre os motivos de o projeto ter sido lançado na Amazônia está o fato de os barcos serem o principal meio de transporte da população que vive na região. O Poraquê é movido a energia solar fotovoltaica e utiliza 2 motores elétricos, cada um de 12 kW. Além disso, conta com 3 conjuntos de baterias com capacidade para armazenar 47 kW e 22 placas fotovoltaicas instaladas na cobertura do barco. A embarcação tem 12 metros de comprimento e 6 metros de largura. Repórter Brasil News. Apaixonados por museus terão mais uma oportunidade de apreciar uma vasta programação nesses espaços. Começa nesta segunda-feira a Primavera dos Museus, evento para promover a visitação e integrar a sociedade a esses espaços. A organização é do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, entidade vinculada ao Ministério da Cultura. O objetivo é valorizar os museus, aumentar o público visitante e intensificar a relação dos espaços com a sociedade. A edição deste ano, que vai até o dia 29 de setembro, tem como tema museus, acessibilidade e inclusão. A ideia é debater sobre como esses espaços podem se tornar mais acessíveis a diferentes públicos. O evento conta com mais de 2.000 atividades, entre elas seminários, rodas de conversas, palestras, exposições e visitas guiadas. Uma das novidades dessa edição é a plataforma Visite Museus, que reúne a programação das mais de 900 instituições participantes. Repórter Brasil News. A quantidade de denúncias de assédio eleitoral antes do primeiro turno das eleições municipais deste ano já supera o registrado antes da primeira votação das eleições gerais de 2022. O Ministério Público do Trabalho informou que recebeu 332 denúncias de chefes que tentaram influenciar o voto ou o apoio dos funcionários a determinado candidato. A maioria dos casos ocorreu nas regiões Nordeste e Sudeste e envolvem disputas para prefeito. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, diz que o número de denúncias cresceu neste ano.
em relação ao ano de 2022, até o primeiro turno aumentou, porque o estouro dessa quantidade de denúncia no ano de 2022 foi a partir do segundo turno. Nesta eleição agora, 2024, o que a gente percebe é que o assédio ele vem sendo praticado não daquela forma explícita, em geral, né? Pode ser um outro caso, e também vem acontecendo com maior número do que aconteceu em 2002 na administração pública. Das mais de 300 denúncias registradas, 230 ainda estão sendo investigadas. Cerca de 100 viraram recomendações de correção, 4 termos de ajustamento de conduta foram assinados, 11 ações ajuizadas e 16 casos foram arquivados. Após a denúncia, o Ministério Público chama o empregador denunciado para se explicar. Se for constatada a irregularidade, pode ser assinado um termo de ajustamento de conduta, mas se isso não for possível, o caso vai para a Justiça. Entre as penalidades estão indenizações e multa. Caso a denúncia seja de um empregador que impeça o trabalhador de ir votar, a fiscalização vai até o local de trabalho. Repórter Brasil News. As notícias. O presidente Lula discursa na abertura da Cúpula do Futuro em Nova York. O evento é da ONU e conta com a participação de diversos líderes mundiais. A abertura vai ser feita pelo presidente da Assembleia Geral da ONU, Philemon Young, e também pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, além de 3 representantes da juventude. Depois da abertura oficial, é a vez dos chefes de Estado, que terão 5 minutos de pronunciamentos. O presidente brasileiro é o terceiro, com previsão de discurso a partir das 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Lula permanece em Nova York, onde também participa da Assembleia Geral da ONU na terça-feira. O debate geral deste ano tem como tema Sem Deixar Ninguém para Trás, agindo juntos para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para gerações presentes e futuras. Repórter Brasil News. As notícias. E 75 presos em uma prisão de segurança máxima no Missouri se ajoelharam e entregaram suas vidas a Jesus em um momento de grande transformação espiritual. A maioria desses homens está cumprindo penas de prisão perpétua, mas agora, em vez de viverem sem esperança, eles encontraram nova fé e redenção em Cristo. Estamos lutando contra a ansiedade, depressão e vícios, mas Deus nos curou e libertou, disse um dos detentos durante o culto em que os presos decidiram seguir a Jesus. Com as mãos levantadas em rendição, muitos desses homens testemunharam como suas vidas foram impactadas pelo poder de Deus dentro dos muros da prisão. Repórter Brasil News. As notícias. E o Ministério de Evangelismo Online Procure por Jesus, lançado pela Associação Evangelística Billy Graham em 2011, alcançou a marca impressionante de 20 milhões de pessoas que decidiram seguir a Cristo ao redor do mundo. Esse projeto utiliza o site Paz com Deus, onde pessoas em busca de respostas espirituais encontram um guia claro para estabelecer um relacionamento com Deus. O site apresenta 4 passos simples para entender o Evangelho e conta com a presença de voluntários online prontos para interagir e responder às dúvidas dos usuários. Um dos grandes sucessos do Ministério é a capacidade de alcançar pessoas em lugares onde o cristianismo é restrito ou proibido. Muitos que vivem em locais onde a prática cristã é ilegal têm a oportunidade de conhecer Jesus e seguir o Evangelho por meio dessas plataformas. Repórter Brasil News. As notícias. E no Planalto Central do Vietnã, uma comunidade indígena enfrenta intensos desafios por causa da conversão ao cristianismo. Este grupo, que tradicionalmente segue o animismo, tem reagido com hostilidade àqueles que abandonam suas crenças para seguir a fé cristã. Ao abraçar a fé cristã, uma mulher grávida e seu marido foram expulsos da aldeia e tiveram sua casa destruída. Apesar de tudo, Deus tem providenciado para o casal através da ajuda do pastor Tan e de membros da igreja local. Eles têm recebido roupas, comida e apoio espiritual, mas continuam a enfrentar desafios significativos. O apoio dos parceiros locais, como Portas Abertas, tem sido vital para a sobrevivência e fortalecimento da fé dessa família. Repórter Brasil News. As notícias. O presidente Lula está em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da abertura do debate geral de mais uma sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece anualmente sempre no mês de setembro. O debate geral inaugura a Assembleia da ONU nesta terça-feira, dia 24, e o presidente brasileiro será o primeiro chefe de Estado a discursar conforme a tradição.
O tema proposto este ano, não deixar ninguém para trás, trabalhar juntos para promover a paz, o desenvolvimento sustentável e a dignidade humana para as gerações presentes e futuras. No dia 24, Lula também vai presidir, junto com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, o evento em defesa da democracia, combatendo os extremismos. Encerrando a agenda, dia 25, o presidente brasileiro faz o discurso de abertura da segunda reunião de chanceleres do G20. Além dos eventos na sede da ONU, em Nova York, Lula fará encontros bilaterais com outros presidentes. Repórter Brasil News. As notícias. Nesta sexta-feira, em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em operação de combate aos crimes de incêndio, desmatamento e exploração ilegal de terras da União na região de Corumbá. A investigação mostra que fazendeiros incendiavam terras da União para criar gado e fazer grilagem em áreas do Pantanal. Os danos chegam a mais de 220 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, incêndios criminosos estão sendo investigados. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que esse tipo de ação não será tolerada. Que até uma floresta úmida, como a floresta amazônica, está pegando fogo. Só que ela não pegou fogo por incidência de raio. Foi pessoas que colocaram deliberadamente fogo na floresta com intenção de degradar para fazer uso econômico dessa floresta. Nesse sentido, também estão sendo apresentadas medidas para que essas áreas não sejam jamais regularizadas e que elas não possam ser utilizadas com qualquer aferição de lucro para os criminosos. No Brasil, os incêndios são monitorados 24 horas por dia pela Central de Monitoramento do Preve-Fogo no Ibama e pela Sala de Situação montada no Palácio do Planalto em Brasília. As imagens de dezenas de satélites, drones e câmeras ajudam a planejar as ações, mas também a entender como o incêndio começa. Para a doutora em Geociências, Renata Libonati, o monitoramento dos satélites revela que 99% dos incêndios no país são por ação humana. Esse ano agora de 2024, muitos incêndios acontecendo, e a conclusão que nós chegamos foi que desde maio até agora, até setembro, não houve nenhuma detecção de incêndio originado por raio. O uso do fogo em território nacional está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. E o produto é negociado a R$ 259,95. Já o frango resfriado e o congelado seguem estáveis, e o quilo é negociado a R$ 7,50 e R$ 7,33, respectivamente, nas regiões de referência da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O suíno também manteve a cotação estável. A carcaça suína especial é negociada a R$ 13,01 o quilo em atacado da Grande São Paulo. O quilo do suíno vivo é comercializado a R$ 8,96 em Minas Gerais e São Paulo, R$ 8,50 no Paraná, R$ 8,42 em Santa Catarina e R$ 8,13 no Rio Grande do Sul. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Viajar para o futuro no meio da floresta amazônica. Esta é a proposta do programa científico Amazon Face, liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, que foi apresentado aos representantes dos países do G20 durante reunião técnica e encontro ministerial do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação em Manaus, capital do Amazonas. Participantes de 27 países tiveram a oportunidade de conhecer de perto um experimento brasileiro de vanguarda que busca
entender como a Amazônia reagirá às mudanças do clima. Durante a visita ao local, a cerca de 80 quilômetros de Manaus, o grupo conheceu a infraestrutura do Amazon Face, que é um projeto que envolve 6 anéis metálicos de 30 metros de diâmetro, compostos por 16 torres de 35 metros de altura cada. O objetivo é simular um aumento de 50% na concentração de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera, comparado aos níveis atuais. E em meio a queimadas e crises do clima no mundo, a floresta amazônica segue sendo o centro dos debates internacionais durante o G20, como destacou a ministra brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Nós estamos vivenciando agora esse processo de queimadas e isso só faz reafirmar que esse não é um assunto do futuro, esse é um assunto do presente. E nós precisamos colocar a ciência e a tecnologia a serviço do diagnóstico e mesmo de criar perspectiva. Então aqui, trazer os ministros e as delegações, do G20 é exatamente para partilhar essa experiência no pulmão do Brasil e do mundo, que é a nossa floresta amazônica. Carlos Alberto Quesada, cientista brasileiro envolvido no projeto Amazon Face, fala da importância da ciência para entender as mudanças do clima e suas implicações para a Amazônia. Ele reconhece o papel do G20 neste processo. Então esse experimento, pela primeira vez no mundo, em uma floresta tropical, ele vai testar essa hipótese do aumento de CO2 na atmosfera, influenciar a fisiologia das plantas e se isso vai tornar o sistema mais resiliente. É extremamente relevante e, para a gente, extremamente importante estar com o G20 aqui. É importante que as 20 maiores economias do mundo se reúnam para discutir mudança climática, para tentar resolver mudança climática. O projeto também conta com a participação de uma equipe internacional de cientistas, incluindo pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O foco das pesquisas na floresta amazônica inclui o ciclo do carbono, da água e dos nutrientes, além de aspectos socioeconômicos, como os impactos para os moradores da floresta e a segurança alimentar. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O sonho de empreender ou expandir o próprio negócio. 30 mil empreendedores inscritos no Cadastro Único foram beneficiados pelo programa Acredita no Primeiro Passo. O público feminino é destaque na iniciativa. Elas receberam mais de 60% dos investimentos. O programa oferece linhas de crédito com juros reduzidos, em parceria com instituições financeiras como o Banco do Nordeste, que já concedeu 150 milhões de reais em empréstimos, e o Banco da Amazônia, que prevê 660 milhões de reais em créditos disponibilizados. Fazem parte do programa os estados do Pará, Rondônia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E nesta quinta, 19 de setembro, chegou na Paraíba. A expansão do Acredita no Primeiro Passo para outras localidades está em andamento. Para isso, estão sendo feitas negociações com instituições como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional do Desenvolvimento e agências de fomento. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. A Polícia Federal prendeu 36 candidatos às eleições municipais deste ano que tinham mandados em aberto. As detenções aconteceram antes da lei eleitoral começar a valer e, com isso, as prisões foram legais. Segundo a PF, entre os crimes cometidos por essas pessoas estavam tráfico de drogas, corrupção ativa, promoção de imigração ilegal, porte ilegal de arma de fogo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e crimes sexuais. Também houve prisão de candidatos que não pagaram pensão alimentícia. De acordo com a norma eleitoral, a partir de ontem, candidatos e candidatas só podem ser presos em flagrante. Sendo assim, os cumprimentos dos mandados estão dentro da lei porque foram realizados antes dessa data. A Polícia Federal informou ainda que os candidatos foram presos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Maranhão, Acre, Rio Grande do Sul, Sergipe, Roraima, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Ao secretário-geral Antônio Guterres, pela iniciativa de promover essa cúpula do futuro. Cumprimento a Alemanha e a Namíbia
por meio do chanceler Olavo Scholz e do presidente Ngolo Mbumba, para conduzir o processo que nos trouxe até aqui. Há quase 20 anos, o então secretário-geral Kofi Annan nos convidou para pensar em como revigorar o multilateralismo para fazer frente aos desafios do novo milênio. Naquela ocasião, ressaltei nesta tribuna a necessidade de reformas para que a ONU pudesse cumprir seu papel histórico. Aquela reflexão conjunta rendeu frutos, como a Comissão de Consolidação da Paz e o Conselho dos Direitos Humanos. Outras ideias não saíram do papel. Temos duas grandes responsabilidades perante aqueles que nos sucederão. A primeira é nunca retroceder. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a conviver com ameaças nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. Voltar atrás em nossos compromissos é colocar em xeque tudo o que construímos tão arduamente. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. Na presidência do G20, o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar a superação desses flagelos. Na COP28 do Clima, o mundo realizou um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Nossa segunda responsabilidade comum é abrir caminhos diante dos novos riscos e oportunidades. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento trata de forma inédita temas importantes, como a dívida de países em desenvolvimento e a tributação internacional. A criação de uma instância de diálogo entre chefes de Estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. O Pacto Global Digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva que reduza as assimetrias e uma economia baseada em dados e mitiga o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial. Todos esses avanços serão louváveis e significativos, mas ainda assim nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. As instituições de Bretton Woods desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político e econômico. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Agora, para você. O Brasil produziu cerca de 1 milhão de frutos do coco da Bahia em 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com um valor de produção de aproximadamente 1,6 milhão de reais. A Política Nacional de Incentivo à Cocoicultura acaba de virar lei. Tem o objetivo de ampliar a produção, o consumo interno, a exportação e o processamento do coco e de seus derivados, com a redução de desperdícios ao longo da cadeia produtiva. Há medidas para promover o associativismo, o cooperativismo e os arranjos produtivos locais, com um foco especial em pequenos produtores e agricultores familiares. O projeto que deu origem à nova lei foi aprovado no Senado em agosto, e o relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirmou que a política de incentivo à cocoicultura terá impactos positivos nas regiões Norte e Nordeste. Outro aspecto que justifica a especial atenção do poder público à cocoicultura é o fato de a sua produção estar concentrada principalmente nas regiões Nordeste e Norte do país, especialmente no Ceará, Pará, Bahia e Sergipe. Juntos, responde por 62% da produção nacional. Diante disso, a defesa da cocoicultura constitui também relevante mecanismo de mitigação às desigualdades regionais. A nova legislação ainda prevê o fortalecimento de incentivos como a produção integrada de frutas, o Programa de Garantia de Preços Mínimos, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. 7 horas, 8 horas, 8 minutos, 8 e 8, Jornal Maricampo chegando ao seu final, mas antes, vamos chamar ele, o nosso repórter Ricardo Pires, o nosso correspondente, com o tempo e a temperatura em Recife, Pernambuco. Alô, Ricardo Pires, bom dia. Bom dia a todos da Rádio Maricampo, mais uma semana começando. É verdade. Hoje, segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Como foi seu final de semana, Marcílio? Foi tranquilo. Foi ótimo. Ótimo. Foi muito bom, graças a Deus. Então, viva. A temperatura aqui da previsão para Recife, a previsão do tempo, como a gente sempre traz, está em torno de 24 graus, tá? A máxima deve chegar a 26 graus, a umidade relativa do ar está em torno de 83%. Sol e aumento de nuvens agora pela manhã, tá? Algumas pancadas de chuva pela tarde e à noite o tempo fica aberto. Tempo bom, tempo agradável, tá? É isso, previsão para segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Um grande abraço a todos, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Maricampo, um grande abraço e amanhã a gente traz mais previsão do tempo aqui para Recife. Até lá! Até lá! Bom dia! Esse foi o Ricardo Pires. Final de mais uma programação, mas antes de finalizarmos, nós temos aquele tradicional cafezinho matinal. Tá na hora de trazer o nosso cafezinho de todos os dias. Vamos lá então? Que delícia! Hora do café! Vamos para a hora do café nesta manhã de segunda-feira, hoje, 23 de setembro, ano de 2024. Vamos lá. Cafezinho nesta manhã, a gente já dedica aí para o nosso amigo Edivaldo, o Marlos, a Karine Ribalta, a Mônica Silva, Ângelo em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC, José Edivaldo, Silas Cruz, o Wellington Luiz, o Wellington Dionísio, Ricardo Fernandes, nosso amigo Ricardo Pires, o homem do tempo, a Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira, Lucicleide, a Denise Lisboa, a Gorete, Gunter Guedes, Gorete com aquela classe, né? Aquela classe top das galáxias.
E também o cafezinho aí para o nosso amigo Otávio Lamartine, o nosso superintendente. Juntamente com ele tem a Ceissa, tem o nosso amigo Fabiano, tem a Clara, tem o Josenildo Correia também. Cafezinho no Capricho para Marcos Brito, Sueli Bento também toma aquele cafezinho matinal. Moisés lá na Reta Tabajara e também a Cristiane lá em João Pessoa, na Paraíba. Vamos agora servir o cafezinho para todo mundo. Esse cafezinho que dá o que falar. Isso. É café com gosto, né? Vamos agora mexer o café. Isso, tem que mexer bem. E agora vamos experimentar o nosso café. Um brinde a todos nós. Vamos lá beber esse café. Eita, coisa boa. Cafezinho. Eita. Ok. E agora vamos dizer o seguinte, que esse café, o Marcos Brito hoje tá comendo aí aquele cuscuz, experimentando aquele cuscuz bem gostoso. Sabe com que? Você não tem nem noção. Hoje é com salsicha. Para não dizer salsicha, a gente diz salsicha. Mas é salsicha que não acaba mais, rapaz. Meio quilo de salsicha no cuscuz. Rapaz, é salsicha que não acaba mais, né? Aí pronto. Sabe quem tá rindo dele? Seu Guedes. Seu Guedes aproveita para fotografar. Seu Guedes hoje não falou qual seria o café matinal dele. Acordou tarde, né? Ô, meu amigo, não vai se engasgar não, Marcos. Saindo cuscuz até pelo nariz, rapaz. Faça isso. Chega, vamos tomar um cafezinho pra você não se engasgar. Ei, Marcão, você é uma figura hilária. Vamos agora para o nosso momento reflexivo nesta manhã. Não pode faltar o nosso momento reflexivo, que diz o seguinte. Presta atenção. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou mesmo desistem deles. Augusto Cury. Pense nisso. A todos um bom dia, um forte abraço. Amanhã nos encontraremos aqui no mesmo canal da Maricampo. Agradecer você que interagiu, participou conosco. Muito obrigado. E amanhã, 7 da manhã, em mais um encontro. Bom dia!